Olá, queridos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus ressuscitado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Vamos dar graças a Deus por mais um domingo maravilhoso que Deus nos concedeu, né? E assim vamos contemplar uma maravilhosa mensagem com o nosso saudoso bispo do amor e da graça, Renato Suete, cujo título é Contradições de um Sistema Religioso Caduco. É isto mesmo que vocês ouviram. A mensagem está, maravilhosa. E, inclusive, é uma mensagem muito e sempre será muito atual, porque, infelizmente, nós temos por aí afora um sistema religioso, principalmente evangélico, que oculta as verdades que libertam, né? Não sei porquê. Aliás, até sabemos, né? Querem lucro, querem, enfim, são levados pelo egocentrismo e jamais pelo amor a Deus de fato, de verdade, para levar aos seus seguidores a palavra da sã doutrina. Então, eu tenho certeza que vocês gostarão muito da mensagem de hoje, que está dividida em 3 partes. O nosso saudoso bispo Renato Suete estará conosco hoje, num áudio todo especial, nos transmitindo esta mensagem, no domingo que vem e no outro. Então, será uma mensagem em 3 partes, não percam. Quero ainda dedicar esta mensagem de hoje ao nosso amado pastor Sandro Diniz, que foi do Ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, com o nosso amado bispo Renato Suete, e que prevalece, dando continuidade a esta palavra de uma forma também exemplar. Aquele abraço, pastor Sandro Diniz, e digo de antemão que será uma honra tê-lo aqui também em nosso canal, transmitindo as verdades que libertam, de uma forma tão peculiar, de uma forma que demonstra que o Senhor é de fato um discípulo do nosso amado bispo Renato Suete, com todas as verdades que ele nos trouxe, né? Nos dias de sua carne e com o seu ministério. E ainda deixo aqui para o meu filho um forte abraço, meu querido Yuri Vinícius, que está em São Paulo, fazendo um curso de aprimoramento em biologia. Yuri, aquele abraço, meu filho querido, e agradeço a Deus, porque você é também um contemplador do amor e da graça de Deus e, portanto, tem me dado tanto orgulho, tanta felicidade. Eu agradeço a Deus por tê-lo e por saber que você é como é. Modéstia à parte, abençoados, é o Papai Coruja aqui falando. Então vamos iniciar a mensagem agora, não sem antes ouvirmos um belíssimo louvor, como já tem sido praxe, com o nosso amado bispo Renato Suete. E deixo a célebre frase do nosso canal, que não pode faltar, não é? Este, amados, é o canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até a próxima! Eu fui te procurar nas esquinas, nos bares, em todo lugar, mas minha busca foi em vão. Cada dia aumentava minha solidão. Eu fui te procurar em tudo que o dinheiro podia me dar, mas que tremenda ilusão! Em tudo que eu tive, não te encontrei, não. Tremenda
minha busca foi em vão. Cada dia aumentava minha solidão. Eu fui te procurar em tudo que o dinheiro podia me dar. Mas que tremenda ilusão, em tudo que eu tive não te encontrei não. Mas que tremenda ilusão, em tudo que eu tive não te encontrei não. E então, sem esperar, senti amor, amor no olhar, felicidade te encontrei, somente naquele que me fez, sem esperar, senti amor, amor no olhar, felicidade te encontrei, somente naquele que me Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Diga-se: Senhor Jesus, eu dou graças ao Senhor, dou graças a Ti, meu Pai, pela mensagem, pela palavra que o Senhor tem preservada, guardada para o meu crescimento hoje. Dou graças pela Tua graça e ativo a mente de Cristo em mim, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te damos graças pela mensagem, pela palavra que hoje o Senhor já havia separado e tem separado para nós. Nós ativamos em nós a sabedoria predestinada para entendermos esta importante mensagem em o nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Olha, Deus tem alimento espiritual para a igreja. Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor bem forte. Amém. E vamos sentar. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Vamos começar hoje então um tema muito importante, muito interessante. O título desta mensagem, que é uma série de 3, vou logo avisando: você tem que vir no domingo. Você vai vir hoje, já está aqui hoje. Você vai vir no domingo, ou às 7 da manhã, ou às 9h30 da manhã, para trazer esta mensagem importantíssima para a igreja. E o título é Contradições de um sistema religioso caduco. Nós vamos conversar sobre isso, sobre as contradições de um sistema religioso caduco. Contradições de um sistema religioso caduco, parte 1. E nós precisamos ver algumas coisas, porque o título da mensagem pode levar você a achar graça ou pensar que nós estamos zombando de alguém. Não. O que é sistema religioso? Vamos entender por parte já o título da mensagem. O que é o sistema religioso? É o conjunto das religiões que você vê por aí, que tem os mesmos hábitos. Cada uma tem os seus hábitos, cada uma tem as suas maneiras, seus costumes. Esse conjunto religioso que existe por aí, este padrão, esta ordem religiosa que existe por aí, nós chamamos de sistema religioso. É um sistema que acredita, por exemplo, que se você for bom, você vai para o céu, se você for mal, você vai para o inferno.
que acredita que existe Deus, mas existe o diabo também. Se as coisas são favoráveis para você, é Deus, se não são favoráveis, é o diabo. Eles seguem mais ou menos o mesmo ABC. Eles falam mais ou menos a mesma língua. Eles falam: Deus te abençoe. Ele não sabe que nós já fomos abençoados. Diga: eu sou um abençoado de Deus, que a graça já nos abençoou. Então nós temos que manter essa confissão. Eles, quando oram, geralmente eles oram de uma maneira muito piedosa, para fazer as pessoas chorarem, ou para comover as pessoas, mas não são orações sinceras. São orações com voz empolada, dizendo assim: Senhor, entramos na tua presença. Quer dizer, onde que ele estava antes, né? Eles têm mais ou menos a mesma maneira. Uns adoram imagens de madeira, de gesso, de metal. Outros adoram óleozinho, azeite, que eles dizem que é o símbolo do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Outro um pedaço, uma varinha, que eles dizem que é a vara de Jacó. Uma rosa, que é Jesus, que é a rosa de Saron. Eles têm mania de ter objetos e se agarrarem a esses objetos, pensando serem esses objetos Deus ou elementos de Deus. Ou seja, eles são pessoas diferentes de nós, e nós fazemos questão de sermos diferentes deles. A igreja, para você entender a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui, esse lugar que você está, você tem que entender que nós estamos à margem desse sistema religioso que está aí. Nós não queremos nada desse sistema religioso que está aí, porque isso é uma fábrica de loucos. Você conversa com os crentes, eles só falam em diabo, e que o inimigo, e o demônio, e não sei o que, e que o inferno está solto, e corrente de libertação, e que não sei o que. São pessoas perturbadas, porque os próprios que ensinam para elas são os primeiros perturbados. E olha que eu tenho ousadia para falar isso. Você não vê uma pessoa equilibrada dentro dessas igrejas aí. São pessoas desequilibradas. Então, se você está vindo de uma outra igreja, você tem que estar aqui bem humilde, atento para a graça de Deus poder equilibrar você. Porque quando nós viemos do sistema religioso, nós viemos desequilibrados. Eu também. Eu fiz coisas que eu me envergonho de ter feito. Eu fiz coisas que eu não faria hoje de jeito nenhum. Mas por que eu fiz? Porque eu estava desequilibrado. Eu estava recebendo uma informação ruim. E você também. Quantas coisas você... Para e pensa um pouquinho. Você veio. Você deve ter feito novena, acendido vela. Você deve ter feito corrente, campanha. Um monte de coisa você se lembra. Outros matava a galinha, botava na encruzilhada. Tudo isso é sistema religioso. Coisas ridículas, que não tem nada a ver com Deus, que é Espírito e verdade. Pois hoje a graça nos revela. Deus é Espírito. Importa que seja adorador ou adore em Espírito e verdade. Não é verdade? Você achava que você tomando um banho nas águas, chamado batismo nas águas, que a sua vida ia mudar, porque aquela água... Você sabe hoje que o batismo verdadeiro é o batismo de Cristo. Então, nós não temos nada a ver com esse sistema religioso que está aí. Amém? Entenda isso. É muito importante que você entenda isso. Quem está aqui conosco tem que entender isso. Nós somos pessoas que não queremos viver como vivem os religiosos, pois eles não oferecem uma maneira de viver equilibrada, sim desequilibrada. Então é o sistema religioso. Esse sistema religioso, eu digo aqui no título, está caduco. O que é uma coisa caduca? Não é no sentido pejorativo, que a pessoa fala assim: fulano está caduco, né? Tá lelé da boca. Não é isso. Uma coisa caduca é uma coisa que perdeu já o prazo de validade, então caducou. Quem já ouviu falar nesse termo? Levanta a mão. Por exemplo, existe... A pessoa tem que pagar uma coisa até certo tempo. Se ela não pagar, então caduca. Não é isso? Caducou, quer dizer, passou do tempo. É isso que o sistema religioso está fazendo, pregando coisas que passaram do tempo. E caducidade está ligada à senilidade. O que é ser uma pessoa senil? A pessoa que está ela não tem condições de absorver coisas novas. Ela está vivendo já do mundo do passado. Já está quase já. Ela não tem mais vida. Quando diz fulano está senil, ele não tem condições de aprender coisas novas. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho lá em casa que está ficando senil.
É a idade. Ele já deve ter uns 12 anos e está começando. Eu estou notando nele, ele era muito inteligente, mas ele está começando a ficar senil. Você quer ensinar uma coisa nova, ele já não aprende mais. Ele subia em alguns lugares e agora já não sobe. Eu tenho que pegar e ajudar ele a subir. Ele já não tem mais a desenvoltura que ele tinha. Eu não posso, se eu ficar falando nele, eu vou começar a chorar, porque o meu cachorrinho de estimação preferido é o Brownie. Mas também existe isso. A pessoa às vezes quando fica velhinha, a minha vovó, por exemplo, ela tem 89 anos, ela está senil, ela já não conhece mais as pessoas. Se ela me vê, ela me trata como se eu fosse o filho dela, que é o Exercício Ético, era um locutor da Rádio Manchete, que já está com o Senhor partido já há muito tempo. Então o que é isso? Sinal de senilidade. Eu estou explicando essas palavras, isso aqui não é aula de português não, mas saber não ocupa espaço, nunca é demais saber. E para você entender que assim é que nós entendemos que está esse sistema religioso. Então nós não temos raiva, tem pessoas que pensam que nós temos raiva, que nós atacamos, que nós agredimos os irmãos que estão nas outras igrejas. De maneira nenhuma. Nós temos uma imensa compaixão deles, inclusive quando eles nos atacam por não entendem a nossa mensagem, porque eles estão dentro de um sistema caduco que não pode ajudar ninguém. Eles estão dentro de uma coisa envelhecida, e é isso que nós vamos tratar neste seminário de 3 partes. E se você ainda está meio lá, meio cá, você vai tomar uma decisão para viver em novidade de vida, que é isto que a graça traz, e não na caducidade da lei. Amém? Então vamos aqui ver se o que nós estamos falando se tem fundamento bíblico. Vamos em 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Veja o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Outra coisa também muito característica do sistema religioso é que eles medem as pessoas pela aparência. Esqueci de falar isso, né? Por exemplo, a pessoa não pode botar, às vezes, tem igreja que não pode botar calça, a mulher não pode botar calça comprida, e outras a mulher não pode usar saia. Se for saia, tem que ser a saia comprida, não pode. Quer dizer, eles ficam tomando conta de detalhes exteriores que Deus não está nem aí para isso. E tampouco nós também estamos nem aí para isso. Esse negócio de não poder cortar cabelo, outros podem cortar, um não pode usar bigode. Essas coisas exteriores são concernentes ao sistema religioso. Outra coisa também que o sistema religioso tem é a mania de chamar as pessoas para aceitar Jesus. Eu estou dizendo, né? Você, meu irmão, você tem que aceitar Jesus. Será que nós temos que aceitar Jesus? Mas você era de uma igreja que o pastor bem chamado, você foi lá para aceitar Jesus. Hein? Será que nós temos que aceitar? Somos nós que aceitamos Jesus? O que Jesus fala na palavra dele? Não foste vós que me escolheste, eu quem escolhi a vós outros. Então você que é o escolhido de Deus. Mas você não tem que ficar escolhendo Deus, você já foi escolhido por Ele. Então, esta igreja aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela coloca os pingos nos is. Tudo de acordo com a Bíblia. É só você parar e pensar. Essas pessoas não estão pensando. Não é? Seu Joaquim que sofreu, seu Joaquim, não é, meu amigo? Que sofri com isso? Aceita Jesus. A dona Vanilda contou para mim. Ele ia na igreja, às vezes eles falavam assim: irmão, você tem que aceitar Jesus. Ele falava: mas eu já aceitei há muito tempo. Só porque ele era de outra igreja. Porque tem isso, o evangélico, o crente, ele diz que o católico tem que aceitar Jesus. Mas às vezes o católico, se o católico está lá, é porque tem fé. Ele está absorvendo um ensino errado, tanto qual o outro evangélico também está ensinando, está absorvendo o ensino errado também. Agora, a questão de aceitar Jesus, já aceitou há muito tempo. Se não aceitasse, não estava dentro da igreja, buscando a Deus da maneira que for, mas está buscando a Deus. Então, não é verdade? Bispo, aqui não tem oração para aceitar Jesus de jeito nenhum. Aqui tem colocação que Jesus, já que aceitou Deus diante da fundação do mundo, já escolheu e predestinou. E vai. Aqui você pode ficar tranquilo que a sua aparência, meu filho, ninguém aqui olha para a sua aparência. Se alguém olha, por conta dele. Mas a igreja da qual eu sou presidente, a igreja que eu sou líder,
não tem esse hábito. Aqui nós não queremos saber da sua aparência, se você está de calça comprida, de saia, de roupa, sem roupa, não interessa. Nós estamos trazendo mensagem para o seu espírito e para a sua alma. A igreja existe para isso, não é para ficar tomando conta da vida particular do outro irmão. Cada um que tem carne que se cuide, porque a carne é perigosa. Mas nós conhecemos o desígnio da carne, não conhecemos? Conhecemos ou não conhecemos? Então, já nos basta. Nós cuidamos para não andarmos segundo a carne, andamos segundo o Espírito, já basta. Agora, ninguém que toma conta da vida de ninguém. De qualquer maneira, você é um abençoado de Deus e amado de Deus. Amém? Então, usos e costumes não é conosco. Mas vamos lá então. Eu dei 1 Timóteo, né? 4:7. Olha o que Paulo diz a Timóteo, para depois ninguém me dizer que eu estou chamando os outros de caduco, etc, etc. Depois dessa mensagem, isso depois, sei lá, passa no rádio, sai essa fita aí, depois vão me acusar de um monte de coisa, mas é sempre assim. Eu já estou acostumado já. Mas o que eu estou falando está na Bíblia. Olha o que Paulo diz para Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas que? Caducas. Porque no tempo de Timóteo tinha aquelas velhinhas que ficavam fazendo profecia. Olha, irmão, que é uma coisa caduca, você não pode andar assim. Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade, que significa na graça de Deus. Quer dizer, cresça, Timóteo, na graça de Deus. Era o que Paulo estava querendo dizer, e é o que você precisa fazer: crescer na graça de Deus, congregar, aprender mais das coisas espirituais. Isso vai te dar vida. Amém? Isso vai lhe dar vida. Aprender mais das coisas espirituais. Vamos a Hebreus agora, capítulo 7, versículo 18, pois isto aqui é um tesouro vivo, que nós vamos a ele agora. 7:18. Por que o sistema religioso está caduco, senil? Por que ele não pode trazer felicidade para as pessoas? Porque eles não entendem uma coisa fundamental. Se você não entender isso, você não vai poder ser feliz na vida. Ele não entende o que é lei, o que é graça. Você sabia que 99,9% dos evangélicos, pastores inclusive, homens que estão pregando com Bíblia na mão, eles não sabem a diferença entre lei e graça? Você sabia disso? E aí é que está o ponto mais importante. Você pode viver sem você saber se você está vivo ou está morto. Tampouco você pode ser um cristão sem saber o que é lei e o que é graça. A lei foi um período de transição que Deus usou e estabeleceu para que viesse depois a graça. A graça foi estabelecida por Jesus. Ele veio, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu na cruz e disse: está consumado. O que estava consumado ali? É o entendimento. Do entendimento disso, gente, é que vai partir tudo. Você sabe qual o grande erro das religiões? Ele não sabe o que Jesus veio fazer. Ele vive como se Jesus não tivesse feito nada. Ele diz assim: olha, Jesus morreu na cruz para te salvar. Eles dizem isso, que está escrito na Bíblia. Mas depois ele fala assim: mas agora você tem que aceitar Jesus, ser batizado nas águas, ser membro dessa igreja, fazer isso aqui, senão você não está salvo. Mas como é que pode? Se Jesus já salvou, então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aceitar que ele me salvou e dizer: graças a Deus, Senhor, estou salvo. Então eles dizem que Jesus fez isso e aquilo, mas depois repetem tudo de novo. Então eles estão ainda naquele período da lei. Ele diz assim: Jesus nos libertou definitivamente, destruiu o diabo. O diabo está amarrado, amém, todo mundo amém. Então vamos agora fazer oração para expulsar o diabo. Então você está vendo que isso é uma contradição? O título dessa mensagem é Contradições de um Sistema Religioso Caduco. Jesus nos salvou, amém? Aí todo mundo amém. Agora você tem que fazer isso aqui, senão você não é salvo. Mas você salvou? Salvou ou não salvou? Destruiu o diabo ou não? Nos deu vida ou não deu? Quer dizer, eles falam para trás, eles falam para frente. Por quê? Qual é a confusão? Por que Deus permite? Porque eles estão debaixo da lei. E Gálatas 3:10, não precisa nem você abrir, você sabe de qual está escrito o quê? Todos, pois, quantos estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. Que maldição? A maldição de não entender nada.
Não entender o que é a graça de Deus é uma verdadeira maldição. Já pensou você sem entender? Sem entender o que é lei e o que é graça? Você está perdido. Então, tudo depende de duas coisas: entendimento de lei e de graça. Segundo, entendimento da dispensação que nós estamos. Qual é a dispensação que nós estamos? Na graça de Deus. Eu posso viver debaixo da lei? Não, porque a lei já passou. Mas bispo, a lei não era vontade de Deus? A lei, como vontade de Deus, permanece para sempre. Mas os costumes da lei, as obras da lei, elas acabaram. Nós vivemos pela graça do Senhor Jesus. Amém? Nós vivemos pela graça do Senhor Jesus. Então, amigo, baseado nisso, vamos ver Hebreus 7,18, que diz assim: tem pessoas que dizem assim, não, a lei não acabou, não. Ele não entende. A lei deixou de ser. Abençoado? A lei deixou de ser. Agora, a vontade de Deus, ela permanece. Aí é outra coisa. A vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Mas os costumes da lei deixaram de ser. Quais são os costumes da lei? Imposição de mãos, lavamentos, Páscoa. A Páscoa? O que é a Páscoa? O que era a Páscoa? Você me desculpe, mas eu tenho que ser didático, porque depois eu vou, peraí, eu tenho que explicar, porque vocês têm que saberem disso, e quem não sabe tem que saber, quem já sabe tem que saber mais. O que era a Páscoa? Um ritual judaico, diga judaico, da lei. Em que consistia a Páscoa? A Páscoa é o seguinte: quando Moisés estava com o povo, fugindo dos egípcios, certo dia, Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo de morte que vai ferir todos os primogênitos, mas aqueles que matarem um cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral da casa, tem gente que diz na obreira da casa, coitado dos meus, até isso só, no umbral da casa, quer dizer, na porta da casa, aquele sangue do cordeiro, o anjo vai passar por ali e não vai ferir a ninguém dentro desta casa, porque eu saberei que estes aí são meus escolhidos. Então o anjo passou a ferir os primogênitos dos inimigos do povo de Deus. Naquele tempo havia muito isso, mas não feriu os primogênitos dos filhos de Deus. Então eles comemoraram, a partir daquela data, a Páscoa judaica. Eles matavam um carneiro, sei lá, comiam com pão e bebiam vinho. E este costume perdurou até os dias de Jesus. Quando Jesus chega para os seus discípulos e prepara a última Páscoa. Ele preparou a Páscoa, celebrou a Páscoa com os seus discípulos e depois ele falou: isso não vai acontecer mais. Não comerei do fruto dessa vide até que venha o reino de Deus. Porque aquilo era um símbolo de que um cordeiro foi imolado para pagar os pecados do povo. Mas quando Jesus veio como cordeiro de Deus, ele tirou os pecados definitivamente, uma vez por todas. Então já não é mais necessário Páscoa. Está entendendo, meu irmão? Então, olha só, Jesus hoje vive dentro de você. Você não tem que celebrar Páscoa. Detalhe, a Páscoa, ela foi transmutada para as igrejas evangélicas com o nome de ceia. Isso que é celebrado, chamado ceia, nada mais é do que a Páscoa. O que eles celebram? O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E diz assim: isso é feito em memória de Jesus. Quando Jesus falou: fazer isto em memória de mim, naquele momento, é porque ele ia morrer e ressuscitar. Mas agora ele já ressuscitou. Então, uma igreja que pratica Páscoa ou ceia, você pode chamar como você quiser, ela já não está em graça. Ela está em quê? Ela está cumprindo um ritual que pertence à lei ou à graça? Por isso é que nós não celebramos nada disso. Não, bispo, mas não é bom, não fortalece a gente um pedaço de pão? Bom, um pão sempre fortalece. Tudo que você come, se não faz mal, faz bem. Mas espiritualmente não significa nada. Significa até um atraso espiritual na sua vida, porque você fica com aquela idolatria, pensando que um pão plus vita é o corpo de Cristo, e pensando que um suco de uva é o sangue de Cristo. E Deus não tem nada com sangue nem com carne. Deus é espírito.
e em espírito ele já vive dentro de você, então você já está ceando com ele o tempo todo. Amém? Então, tá vendo que é que você não é bom falar essas coisas? A igreja fica feliz e esclarecida. Isso é esclarecimento. E essa é a verdade que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Isso liberta você. Você não liberta só por receber essa palavra. Você recebe o que eu estou falando aqui? Você está liberto. A verdade está libertando. Agora, vamos à base bíblica, claro, para a gente não poder. Não está falando as coisas assim, mas não está. Onde está na Bíblia? Vamos lá, Hebreus 7,18. Diz assim: portanto, por um lado, se revoga. O que é revogar, gente? Cancela. Revogam-se as disposições em contrário. Já me falei. Quer dizer, revogar significa o quê? Cancelar, anular. Então, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Qual é a anterior ordenança? A lei. Essa lei foi o quê? Revogar significa o quê? Cancelar. Então você pode ter uma igreja vivendo de lei. Por isso é que nós vivemos da graça de Deus. Está entendendo os fundamentos? Por isso é que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo diferente dos outros. E queremos mesmo ser diferentes. Por isso que eles andam em confusão. Eles não entenderam isso aqui ainda. Agora, por que se revogou a lei? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por que era fraco? Porque se você tinha que cumprir todos os mandamentos. Se você deixasse de cumprir um, já estava em pecado contra Deus. Então é uma coisa muito fraca, uma coisa muito provisória. Então quando você pecava, você tinha que sacrificar um novilho para poder expiar os seus pecados. É muito fraco, porque você pecava, sacrificava um animal e expiava o pecado. Depois pecava de novo, sacrificava o animal e expiava o pecado. Isso nunca poderiam se tornar perfeitos os ofertantes com aqueles mesmos sacrifícios, como diz Hebreus 10, que ano após ano eles ofereciam. Então o que Deus fez? Enviou Jesus, veio na forma de Jesus, e com uma só oferta do corpo dele, ele resolveu o problema de uma vez por todas. Ele se deu por nós e nos salvou para sempre. Ele cancelou os pecados nossos na cruz. Então dê salve de palmas para o Senhor Jesus, porque ele tirou os pecados de você. Amém? Então vamos seguir. Pois a lei, olha aqui, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Está dizendo aqui que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Bicho, está entre parênteses, sim, entre parênteses, não entre colchetes. Que quando você lê uma palavra na Bíblia entre colchetes, foi a colocação do compilador da Bíblia. Mas aqui entre parênteses não. Então diz que a lei nunca aperfeiçoou o quê? Nada. Agora a graça aperfeiçoa. Aperfeiçoa você de dentro. É lindo o que a palavra da graça traz. Ah, bispo, é verdade. Inclusive tem uma igreja aqui, uma igreja da graça, que é uma beleza. Eu vejo na televisão. Opa! Nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com esse irmão. Tem igreja da graça, mas é lei pura. E outros que dizem também, você é um abençoado de Deus, mas também é lei pura. Você tem que ter discernimento. Não é? Porque essa é a palavra da graça. Sabe o que ela faz? Ela resolve o problema na raiz. Ela trata de você de dentro para fora. A palavra da graça não promete transformar a sua família primeiro, não promete fazer milagres primeiro. Ela vai ter que transformar você por dentro. É uma transformação. O espírito esclarecido dá vez a uma alma tranquila. A sua alma está tranquila? A alma tranquila, o espírito esclarecido, o corpo anda em saúde. Bispo, não anda em saúde não, porque o senhor sofreu. O senhor não está aí com essa perna quebrada? Isso aí é outra coisa. Saúde eu tenho para dar e vender. Eu não vendo não, porque pela graça recebida, amém? É outra coisa. Você está num corpo de carne. Se você quebrar uma perna, é só você ter perna. Não é? Tem gente que pensa que não, mas você não é um super-homem, você é um super-anjo. Já é outra pregação que eu fiz aqui, vocês lembram, né? Você pode estar sujeito. Se você pegar uma gilete enferrujada e passar aqui no braço, vai cortar e pode dar
uma infecção, se você não cuidar, pode dar gangrena e depois tem que arrancar fora. Foi o diabo? Sim, foi o diabo, foi o inimigo. Nada. Foi a gilete enferrujada e você não cuidou. Porque você está num corpo de carne mortal, mas o seu espírito é imortal. Amém? Então, a palavra da graça, ela aperfeiçoa você por dentro. Então, você que era uma pessoa que xingava todo mundo, tratava as pessoas mal, que não tinha sensibilidade para entender o outro, porque as outras pessoas são outras pessoas, né? Tem gente que não entende o outro como outro, ele quer que o outro seja igual a ele para poder amar. A palavra da graça faz uma maravilha dentro de você. E a partir disso, do que ela faz dentro de você, ela começa a transformar também o exterior. Aí vem a família abençoada, tudo vai andando em bênção, a partir da transformação primeira que ocorre dentro de você. Amém? Então diz assim: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, que maravilha isso, se introduz, olha que bonito, esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Porque em graça você não diz assim: eu tenho que chegar, eu tenho que buscar, eu tenho que entrar na presença de Deus. Você sabe que Deus e você em espírito são um só, estão juntos, estão já na presença um do outro o tempo todo. Jesus não é o noivo da igreja, é o esposo, já casou e já está com ela, e os dois que se tornam uma só carne, em espírito os dois se tornam um só espírito. Isso é maravilhoso, não é? Então, bem forte para o Senhor Jesus. Vamos lá. As palmas são para o esclarecimento que Deus para a sua vida. Amém? Então, maravilhoso isso. E mais, a graça de Deus respalda você. Quando você semeia aqui a sua oferta, o seu dízimo, quando você faz qualquer coisa dentro dessa graça, tem alguém que é o fiador, que garante que você vai ser bem sucedido. Esse alguém não sou eu, nem um pastor, nem um bispo, é o próprio Jesus. Veja o versículo 22 deste mesmo capítulo. Isso aqui é maravilhoso demais. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de quê? De superior aliança. Que coisa linda, meu Deus do céu. Quem é que garante? Você poderia perguntar: bispo, quem garante que isso que o senhor está expondo, pregando aqui para nós, está certo? Quem garante que isso vai funcionar na sua vida? Jesus. Ele é o fiador, Ele quem garante. E quem está aqui conosco desde o início, sem retroceder, sabe que o que eu estou falando é verdade. É ou não é verdade? Quem está firme aqui, firmado, congregando, sabe que a sua vida tem mudado. Uma beleza, depois que você resolveu, que você entendeu essa palavra da graça. Porque é Ele que é o fiador. Você mora nesta igreja aqui, você nunca vai se decepcionar, porque o problema aqui não é comigo nem com o pastor, é com Deus direto. E Deus nunca decepciona ninguém. Então nós não ficamos no lugar de Deus. Olha, eu vou interceder, eu sou medianeiro entre você e Deus. De jeito nenhum, é você e Deus direto. Eu estou só para esclarecer você. Então você e Deus direto não tem problema. Nunca você vai se decepcionar, nunca você vai ter decepção. Maravilha. Não é maravilhoso? Porque se você deposita sua confiança no homem, este homem pode decepcionar você. Vai decepcionar, porque está em corpo de carne. Mas se está depositada a sua confiança em Deus, se Ele é o fiador do negócio, não pode dar errado. Que maravilha, né? Vamos supor, você vai comprar um carro ou um imóvel e alguém lhe pede um fiador. Aí você apresenta o fiador, a pessoa pode negar o fiador. Fala: não, esse fiador está muito fraco, ganha pouco, a renda dele é pouca. Agora imagina você ter um fiador que é o próprio Jesus. O fiador dessa palavra que você ouve aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo é o próprio Jesus. Por isso é que entram pessoas aqui, umas ficam, outras saem. A igreja aqui é toda do Senhor. Ele é quem faz tudo, Ele é quem traz. E nós temos que lutar para trazer pessoas, mas quem vai ficar realmente, quem vai entender, Ele que sabe. Tem pessoas que vêm e não entendem nada. Tem gente que vem e não sabe por quê. Tem gente que vem, mas não se entrosa na palavra da graça. Eu já falei domingo, existe neste habitat, neste universo, tem pessoas que não entendem. Tem uns que vêm aqui, olha as coisas de vez em quando, tá tudo bem aí, não entende. Mas aqueles
que Deus escolheu, que muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Aqueles que Deus escolheu para entender e dar fruto, entendem e dão fruto. E eu declaro que essa pessoa é você, que você é um desses, que você se engaja na palavra da graça e vive essa palavra. Amém. Essa palavra que faz eu estar aqui. Eu poderia não estar. Eu tenho ministros competentes aqui, pastores competentes e pastoras também, mas eu venho, eu faço questão de vir. É difícil vir. Tem que vir no momento, eu estou em possibilidade. Cadeira de roda, entrar no carro, sai daqui. Quem vê eu sair do carro, eu tenho que sair daqui, tenho que me levantar. Isso é ruim. Eu prefiro estar em casa deitado com a perna esticada. Por essa, mas eu venho, que eu amo estar aqui, eu amo essa palavra, e a minha vida está nessa palavra, na palavra da graça de Deus. Eu sei o que Deus fez por mim, e eu vou levar isso até o fim, e Deus vai comigo até o fim, e Deus vai com você até o fim também. Diga, Deus vai comigo até o fim, Ele vai com você até o fim, Ele é o fiador disso aí. Diga para o irmão que está do seu lado, meu irmão, não tema, não tema, Deus vai com você até o fim. Amém. Olha, só tem um perigo, é falar essas coisas, se deixar eu vou embora para a reunião até, senão vira vigília. Hebreus 8, versículo 7. Vou correr, porque essa é a sua primeira parte. Quem está gostando dessa mensagem? Então tem que vir no domingo para poder dar continuidade. Oi? 8, 7. Bicho, por que o senhor faz tanta questão da gente vir? Primeiro, porque eu gosto de vocês, eu quero ver vocês. Segundo, que eu sei que você vindo, você cresce, e eu quero o bem da sua vida. Amém? 8, 7 de Hebreus diz assim: por quê? Eu estou mostrando para você razões porque nós abandonamos a lei. Não há risco em você. Sabe por quê? Pode vir pastores e pessoas: olha, vocês não fazem ceia lá nessa igreja, não? Vocês não fazem batismo em água? Vocês não expulsam demônio, não? Eu estou mostrando para você que nada disso é necessário. Mostrando biblicamente. Hebreus 8, 7, não é isso? Diz o quê? Que nós vamos ler. Porque se aquela primeira aliança, que era a primeira aliança? Ali, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que somos nós, o povo de Deus. Não pense como o povo de Israel segundo a carne. Aqui está falando de povo espiritual. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, que eram os mesmos judeus, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Casa de Israel, o povo de Deus, somos nós. Depois daqueles dias, que dias? Dias da lei. Olha a aliança que tem hoje. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Essas leis são o quê? A vontade de Deus, está na sua mente. Bispo, como é que eu sei que está na minha mente? Quando você faz uma coisa errada, tem um sinal dentro de você que apita. Hein? Quem tem esse sinal? É filho. A pessoa, você sabe que a pessoa que eu não vou na família dele. Não, a pessoa que não tem um apito, ela não tem um apito. É isso que eu falo. Tem gente que não tem um apito e sai destrambelhado. Vai fazendo, vai a vida inteira. Porque tá sendo. Não tem apito, não tem freio. Havia um carro despencando de uma ribanceira sem freio. Caminhão pesado. Tem gente assim que é um caminhão pesado despencando aí para quê? Da ribanceira. Às vezes nós somos um caminhão despencando da ribanceira, mas nós temos freio para. Às vezes ameaça despencar, mas a gente freia, não é? Você vê, minha carne está muito ativada aqui, meu Deus do céu, vou parar com isso aqui. Aí você freia. Mas tem gente que não tem freio, não tem apito. O apito é um negócio que você faz, um negócio assim meio errado. Ai, meu Deus, a expectação de juízo que dá. Não é o juízo, é a expectação, diz Hebreus. Ah, mas isso não está certo fazer isso. Eu estou prejudicando a fulana, a beltrana, a ciclana. Não. Aí dá aquele. Não. Aí você volta. Aleluia por isso, né? Sem ninguém te falar nada. É uma coisa interna. Eu coloco para Deus. É isso que Deus diz aqui, ó.
na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, se está impresso, tem um apito. Também sobre o seu coração as inscreverei. Você faz uma coisa, o coração fica pesado. Meu Deus, não devia ter feito. A pessoa que é filho de Deus, ela não gosta de fazer mal a um animal, né? Machuca um animalzinho, tadinho. Tem essa sensibilidade no coração. Olha que lindo. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus. Amém? Você é povo, propriedade exclusiva de Deus. Aliás, maravilha, né? Olha, essa palavra é para fazer você feliz. Porque eu estou falando, vocês estão batendo palmas para a palavra, mas eu não estou falando assim, querendo animar vocês com palavras minhas. É o próprio Deus que está te dando injeção de bom ânimo agora. Amém? Eu acho que eu vou até levantar você. Bom, agora não deu. Não posso tentar contra as leis da física. Não tem osso, tem que enxergar osso. E não ensinará jamais cada um a seu próximo. Bicho, mas o que o senhor faz aqui? O senhor fica ensinando? Eu não estou ensinando, eu estou expondo que você está recebendo. Mas não precisa ficar abrindo as coisas. Olha, faz isso aqui, menininho, faz isso aqui, corta o cabelo, não pode cortar cabelo, não pode dançar. Não precisa disso. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. É o que mais o Senhor diz. Irmão, você tem que conhecer o Senhor. Irmão, você tem que aceitar o Senhor. Irmão, você tem que se batizar em nome do Senhor. Irmão, você não pode usar sua roupa por causa do Senhor. Tem que cortar cabelo em nome do Senhor. Não! Diz a palavra aqui: ninguém falará dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o mais. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Agora, e a questão do pecado? O que mais se fala nessa igreja? Irmão, você está em pecado. E o pecado, você é pecador. Arrependam-se, pecador. Tem uma música que eu fiz, que vai sair no meu CD novo, que eu fiz a voz de um pastor tradicional falando: arrependam-se, pecadores, é chegado o juízo final. Vocês já ouviram isso por aí? Arrependa, pecador. Hein? Pecador, pecado. Essa história de pecado. Veja o que Deus diz a respeito. No versículo 12: os pastores vivem se lembrando do pecado do povo, não é? E às vezes bota o diácono para tomar conta, hein? O diácono vai lá na casa do fulano e vê se ele está bem. Vigia, vê se ele não está em adultério. Vai lá, diaconisa. Ainda bota espia, vigilante, gente para vigiar os outros mesmo. Que aí chega na hora da ceia dessa igreja, é a hora de uma acusação que tem. Irmão, veja bem o seu coração se não tem pecado, hein? Como todo mundo está em corpo de carne mesmo. Todo mundo fica cabreiro, né? Aí não confessa a Deus bem, porque se você comer essa ceia em pecado, isto será uma maldição, não é? Mas que praga é essa, meu Deus? É necessário que a palavra da graça seja levada a todo este país, a todo mundo, para fazer as pessoas felizes, porque a Bíblia, o livro de Hebreus, um livro já que fala da graça de Deus, diz assim o seguinte: olha o que Deus diz, versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de quê? De misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembra. Meu Deus do céu, que o Brasil ouça isso, que o mundo, Deus está dizendo: dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Mas os pastores se lembram todo dia dessas igrejas, do sistema religioso. Da onde? Estão entendendo por que é importante eu colocar que existe um sistema religioso e nós estamos fora do sistema? Porque lá no sistema é assim: pecado, você está em pecado. Seu marido não vem para a igreja porque você tem pecado. Seu salário não aumenta porque você tem pecado. Tudo é pecado. E por causa do pecado o diabo entrou. É uma cadeia, né? De lógica sem lógica. Não é verdade? Ele diz assim: olha, você pecou, o diabo entrou. Aí rimou. Então um dia um pastor, um reverendo, uma pessoa muito famosa no meio evangélico, chegou para mim e disse: bispo Renato, é verdade que o senhor não crê no diabo? Eu falei: é claro que é. Mas como? Eu falei: sabe por quê, senhor? Eu não creio no diabo, porque se o diabo existisse, nenhum desses
desses pastores aí estava vivo ainda. Porque você não diz que o diabo entra na vida da pessoa que comete pecado e coisa errada? Então, não precisa eu concluir o resto. Caiu a ficha ou não? Falei, se o diabo existisse, vocês não estavam vivos. O que é gente para transgredir mais? Enganando o povo dia e noite sem parar. Na rádio, televisão e na igreja. Falando mentira, falando coisa que não deve. Falando coisa que não deve. Dizendo, olha que diabo. Botando medo no povo. Porque ele não diz que a pessoa que erra, o diabo entra e destrói. E eles que vivem errando, então eles saíram uma casa de diabo. Por isso que a Bíblia fala de sinagoga de Satanás. Mas não é o caso. Nem o Satanás não tem sinagoga, não tem nada. Ele não tem nem ele mais, que ele deixou de ser. Agora, a questão é essa. Que eles falam para o povo, você tem um demônio porque você está em pecado. Mas e eles? Não, se você pensar, ou vai me dizer que existe alguma pessoa que não tenha pecado, não tenha erro, não tenha falha nenhuma. Mas eles têm uma falha mais grave, porque eles sabem que uma coisa é verdadeira e falam a mentira, e escondem a verdade do povo. Faz política dentro da igreja e outras coisas mais. Se fazem de uma coisa que não são, fazem tipo. Uma pessoa que faz tipo, não é. Você imagina pastores que tem medo das pessoas virem aqui para essa igreja, tem medo de. Você já está aqui, já veio aqui a palavra da graça, já cortou carne e espírito, você está aqui, daqui não sai mesmo. Agora, eles tentam segurar as pessoas, eles têm um medo. Eles têm um medo da pessoa vir para a nossa igreja, tremendo. Então, tudo que acontece conosco aqui, qualquer coisa, eles aumentam. Não é? Então, pastores dizendo para o povo, vocês sabem o que aconteceu com o Renato Suéter, que sou eu? Perdeu a perna, está sem perna, porque a maldição pegou. Quer dizer, uma pessoa que fala uma coisa dessa, ele sabe que é mentira. Está falando na frente de uma multidão, ele é o quê? É o quê? Mentiroso. A pessoa que é mentirosa, se existisse diabo, o diabo entraria nele e matava na hora. Ele não diz que o diabo é o pai da mentira. Você está entendendo a lógica? O diabo é o pai da mentira, irmão. Para você não mentir para ele, mas ele mente para você e não tem nada a ver com o diabo. Então você vê que essas coisas aqui só são faladas aqui nessa igreja, entendeu? Graças a Deus por isso. Porque nós vivemos na nova aliança e não temos nada a ver com as coisas do passado, nem com essas coisas de mentirada, nem com o negócio de diabo, nem com falar mentira para o povo. Aqui nós falamos a verdade não é nossa, a verdade é isso aqui, ó. A palavra da graça de Deus que faz você feliz. Amém? Isso aqui com entendimento, porque isso aqui sem entendimento mata mais do que arma de irmão. E quando ele diz nova, torna antiquada ou caduca a primeira, está entendendo? Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a quê? A desaparecer. E como se não bastasse, vamos a Hebreus capítulo 10, versículo 9, que é rapidinho aqui, que diz assim, isso é maravilhoso esse versículo. Olha aqui. Então acrescentou, 10, 9. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual a vontade de Deus? Vamos ler agora? Qual a vontade de Deus? Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Diga eu. Está aqui. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que quer dizer? Remove a lei e estabeleça a graça na sua vida. Estabeleça a graça na sua vida hoje, se você não estabeleceu ainda. Amém? Aqui nós já estabelecemos a graça. Olha agora. Glória a Deus. Amém? Não é verdade? E ainda, Hebreus capítulo 10, versículo 16. Olha, esta aliança que farei com eles depois, de novo, depois daqueles dias, diz o Senhor. 10:16. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a minha mente as escreverei. Já lemos isso, e aqui repete, né? E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, até quando? Para sempre.
Então, se eu sou um pregador honesto, sincero, o que eu tenho que pregar para você? Que para sempre Deus lhe perdoa. Amém? A não ser que eu queira botar um pedágio. Um pedágio na história. Falando, não, olha, Deus falou, mas não é bem assim. Deus te perdoa para sempre. Se você errar, você tem. Não. Quanto ao pecado, você é imperdoável. Agora, quando você comete erros, o problema é a sua consciência. Esse é o problema. Eu tenho uma mensagem que você pode encomendar que se chama A Consciência. Este é o problema. Eu posso cometer. Eu não. O que eu quero lhe dizer, Deus não tem problema com você nem com ninguém. Você está mal com Deus, não está nada. Você não está mal com Deus, nem Deus está mal com você. Com Deus você está em paz e salvo. O problema que você deve cuidar é com a sua consciência e com a consciência dos outros. É isso que nós temos que cuidar. Porque é o negócio do apito. É o negócio do apito. Se eu cometo aquela coisa inconveniente, apita, e se eu insisto, a minha consciência vai pesar. O problema é meu. Mas não é que Deus que está pesando minha consciência. A mão de Deus pesou. Que mão de Deus pesou o quê? Conversa fiada isso. Esses termos são velhos, antiquados. O que pesa é a nossa consciência. Se eu defraudar alguém, imagina se eu chego para vocês aqui e falo, olha, eu preciso que vocês semeiem uma oferta aqui, porque tem uma dívida e não tem. Eu estaria mentindo. Como que? A minha consciência acusa. A minha consciência ia acusar. Eu ia ficar sem dormir, sem paz, sem tranquilidade. Esse é o inferno. O inferno é aqui. Para quem comete esse tipo de ato. Tem gente que está vivendo aqui já no inferno. As almas estão queimando no inferno. A alma não queima. A alma não queima. O que queima é matéria. Se você anda com a consciência pesada, você vive como se estivesse no inferno, né? Tem pessoas que vivem no inferno. A pessoa que deve a todo mundo, que está ameaçado de morte porque fez isso, aquilo e outro. Agora quem está em paz, é tranquilo. Está no céu, aqui. Amém? Então, o que Deus diz? Que Ele de nenhum modo se lembrará dos seus pecados. Amém? Ele diz aqui, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então essa questão do pecado está resolvida. Ninguém pode acusar você de pecador, ficar acusando você de pecador e dizer que você tem que fazer isso, se ajoelhar, se confessar, se ajoelhar no milho, tomar ceia para ser perdoado. Deus perdoou você. E agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é essa absolvição? Com esse perdão de Deus, eu tenho que conviver com a minha consciência em paz. Isso sim é o que nós trazemos para você. Mas se você congrega aqui tranquilo, alimentando o seu espírito, a sua alma vai estar em paz também. E essa paz vai trazer saúde para o seu corpo. E tem mais também. Quer saber mais? Domingo, 7 horas da manhã, 9h30 da manhã. Vamos estar de pé. Assim, domingo a gente continua falando sobre as contradições de um sistema religioso caduco. Agora, vamos alegrar o nosso coração, porque nós somos perdoados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Levante as suas mãos e diga, Senhor Jesus, graças te dou pela palavra da tua graça. Graças te dou, Senhor, porque esta palavra em mim produz vida e produz paz. Obrigado, Senhor, pela tua paz em mim e pela tua graça que me dá vida para mim, para minha família, e aonde quer que eu vá, eu levo o bom perfume de Cristo. Tua graça é o que eu mais quero. Quem deseja viver pela graça de Deus, somente pela graça, cante bem forte. Pois melhor é o seu amor do que a vida. Quero sempre tua presença em mim, pois tu és meu Senhor e
Senhor Jesus, eu te dou graças pela mensagem da tua graça, que é exposta, pregada aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que aqueles que ainda não tomaram uma decisão de viverem pela graça, tomem a partir desta mensagem. Aí mesmo no seu lugar você pode tomar esta decisão. Você pode botar a mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu decido hoje viver como abençoado que sou. Eu recebo a tua graça em minha vida. Eu recebo que hei de viver somente pela tua graça a partir de hoje. Recebo, diga isso comigo, eu recebo que os meus pecados já foram perdoados e a tua graça me faz feliz, em nome do Senhor Jesus. Receba esta vida nova e faça deste local, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua morada, a sua casa. Rocha eterna, fonte de amor e paz, fonte de amor e paz, teus conselhos valem mais que ouro e prata. Tua bondade e teu amor, Jesus, tua bondade e o teu amor, Jesus, é tudo que eu necessito, é tudo que necessito.